Amém. E aí, tudo bem? Graças a Deus, né? Essa é uma pergunta que às vezes a gente faz, né? E aí, tudo bem? Você vira para a pessoa que passou na rua. E aí, tudo bem? Vira para o colega de trabalho, os amigos na escola. E aí, tudo bem? Tudo bem. Isso é uma pergunta que muitas vezes a gente não pensa no resultado do que a gente vai falar. A gente só responde, tá bem, tá bom. Tem gente que até fala, tá ótimo, se melhorar, estraga. Para parecer otimista assim, né? Não, se melhorar, estraga. Só que a gente tem que pensar um pouquinho diferente. Hoje eu queria que vocês saíssem daqui inconformados. Amém? Tem coisas que a gente acha que tá bom, tá no ponto, tô tocando a vida. E aí chega essa época agora ainda mais, né? Ano acabando, né? O pessoal fala, começa a olhar para trás, minhas metas, eu não consegui cumprir muita coisa. Tá acabando já, espera ano que vem eu começo a sonhar de novo, né? Você está sonhando com alguma coisa? Você já atingiu as metas que você tinha colocado para esse ano? Você já desistiu, já entrou em ritmo de férias, fala, não vou fazer mais nada esse ano. Até as coisas de Deus, você olha e fala assim, não vou ganhar mais ninguém para Jesus esse ano. Dezembro já, gente. E depois do carnaval, eu começo a pensar em ganhar gente para Jesus. Depois do carnaval, eu vou executar os planos que Deus colocou para mim. Não desista, e não deixe os planos de Deus em segundo plano. Na sua vida, Deus tem que estar em primeiro lugar. Amém? E a gente tem que querer mais de Deus, mais das coisas de Deus e executar mais no reino de Deus. A gente não pode ser conformado. A ideia do conformado é que entrou numa forma. Então, pensar num bolo. Você vai fazer o bolo, você joga lá, o bolo está líquido, ele vai espalhando e fica no formato da forma. Se a forma for com a forma de pudim, que tiver um furo no meio, o bolo sai com um furo no meio. Se for uma forma quadrada, sai um bolo quadrado, redondo. Você está se deixando conformar do jeito que está. Você vai, já é assim, a forma está assim, né? O mundo é assim, desse jeito, né? Eu estou tocando a vida, já estou tudo esparramado aqui, depois eu penso em mudar. Não, você tem que começar a pensar, se a forma está desse jeito, eu vou mudar a forma. Se o mundo está me moldando para ficar de um formato, eu vou mudar o mundo. Eu vou mudar e vou fazer a diferença. A gente precisa fazer a diferença. A gente tem um plano, a gente tem um propósito nesse mundo. Como cristãos, temos um propósito. Amém? E a gente não pode se conformar e falar, o que deu. Ano que vem eu começo a pensar. Se nós temos um propósito, a gente precisa cumprir esse propósito. Só que como você vai cumprir um propósito que você não conhece? Se a gente for olhar, Jeremias 29, 11 e 12, fala assim, porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Então, Deus está falando o que aqui? Eu tenho um plano para você, eu tenho um propósito na sua vida. Só que muitas vezes a gente, Deus deve ter um plano lá, né? Eu vou tocando aqui a vida, né? Uma hora, se Deus tem um plano, uma hora vai acontecer, né? Mas não é bem assim. A gente tem que conhecer o propósito que Deus tem para a gente. Como que você vai conhecer um propósito de Deus? Como que você vai saber o que Deus está esperando da sua vida? Você vai ligar a televisão, vai estar passando lá, no Jornal Nacional, boa noite, hoje o propósito para a vida da Creuza é tal coisa. Não vai vir da televisão o seu propósito. Ou você põe lá no vídeo do YouTube e está lá. Qual que é o seu propósito, Mário? O cara começa a falar com você, Mário, seu propósito é tal coisa. Não é no YouTube, não é no Facebook, não é no WhatsApp, não é na televisão que você vai achar o seu propósito. É na oração. É buscando a Deus. Continuar ali Jeremias, o 33:3, fala assim, clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, se você parar para orar, Deus vai falar com você. E vai te falar coisas grandes que você nem imagina.
É legal que Deus já coloca coisas grandes. Deus não está sonhando que ele vai ganhar uma pessoa. Deus não está sonhando, ele vai fazer uma coisinha aqui. Deus está sonhando coisas grandes para você. Quando Deus falou assim, eu que sei o que eu estou pensando para a sua vida, é coisa boa, é coisa de paz, não é coisa ruim. Deus está sonhando com uma coisa muito boa para você. E se você buscar, Ele vai te dar sonhos grandes. Ele vai te dar promessas grandes. E às vezes você fala assim, mas eu já orei uma vez e Deus não falou muita coisa, Ele falou uma coisinha só e depois nunca mais. Uma coisa que a gente tem que entender é que muitas vezes, quando Deus fala, Ele não vai dar toda a visão completa, a revelação completa. Deus vai entregando a visão em fragmentos. Eu estou falando. Né? Às vezes a gente acha que Deus vai dar assim, um mapa completo, vai passar daqui até aqui, desde ano tal você vai fazer. Então você vai montando um cronograma, né? Ano tal, vou estar em tal lugar, vou fazer tal coisa. Mas se a gente for olhar, um princípio que a gente enxerga na Bíblia em vários momentos é que Deus vai entregando dia a dia. Assim como o maná, Deus dava o alimento aos pouquinhos para o povo, todo dia tinha que ir lá buscar um pouquinho do maná. A revelação do propósito de Deus para a sua vida não vai ser entregue assim a tudo de uma vez. Deus pode dar um propósito de uma vez? Pode. Mas muitas vezes você não vai nem compreender o que aquilo significa. Né? Se a gente vai olhar alguns exemplos de casos de pessoas que receberam até a revelação lá dos últimos tempos, desde lá do começo até o fim, mas não estava claro para aquela pessoa o que aquilo tudo significava. Né? E se a gente pegar Provérbios 4,18, fala: a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Então, o caminho do justo vai crescendo aos pouquinhos, vai aparecendo aos pouquinhos. De repente, na hora que você olha, está cada vez mais brilhante, mais claro. Esse é o princípio. É um princípio de que Deus vai se revelando aos poucos para você. Então você vai buscando, todo dia buscando um pouquinho mais de Deus. E se Deus já falou uma coisinha, significa que Ele está esperando você cumprir aquela coisinha, para Deus continuar falando com você. É interessante, mas na Bíblia, a gente pega o exemplo de Abraão. Se você parar para ler em casa depois, Gênesis, né, lá no 12 ele começa a falar com Abraão. Mas no 12:1 fala assim, ora, o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação. Então Deus falou para Abraão, sai da sua casa, sai do meio dos parentes, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. É interessante isso, né? Se eu virar para você, sai da sua casa, pega o caminhão de mudança e vai. Vai para onde? Não, vai. Eu vou te mostrar depois. Deus colocou ali um desafio para o Abraão. Né? Vai ter que sair da sua casa, sair do meio dos parentes, vai sozinho, sem os parentes, né? Sai do meio dos parentes e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E sabe o que Abraão fez? Ele saiu da casa dele, na hora que Deus mandou. Só que ele não saiu do meio dos parentes, levou o parente junto. Então, ele começou a andar, e o parente lá, o Ló, o sobrinho dele, andando junto e dando trabalho, e dando briga, até o momento que deu uma encrenca gigante lá, eles tinham os pastores, um monte de ovelha, começou a quase dar briga de morte lá, falou, não, separa então, você vai para um lado, eu vou para o outro, tal. Na hora que ele separou, que daí Deus voltou para falar com Abraão e dar o próximo passo. Ou seja, Deus estava esperando Abraão cumprir aquela primeira coisa que ele falou. Então, às vezes, Deus já falou uma coisa para você, não cumpriu completamente o que Deus mandou, está esperando Deus dar uma super revelação. Deus está esperando a obediência em primeiro lugar. Né? Então, se Deus colocou no seu coração um propósito, cumpre. Cumpre fielmente o que Deus já colocou no seu coração. Daí você está em dúvida, fala, mas não sei se esse sonho é de Deus, eu senti uma coisa, às vezes, lá atrás, mas está tão distante. Né? Tem alguns sonhos que às vezes parecem loucura. Se a gente olhar na Bíblia, você pega o José. O José era um menino, um moleque lá na casa do pai,
E o José tinha sonhos. Deus dava sonhos para o José. E ele ficava incomodado, ele ia contar para os irmãos. E daí dava briga lá. Se a gente olhar o Gênesis 17, Gênesis 37, né, é interessante que o pai... Vamos ler aqui. Eu vou ler Gênesis 37, 5 ao 11. Eu não vou ficar lendo todos os textos para não ficar muito cansativo, mas isso aqui eu não anotei inteiro, então... Gênesis 37, do 5 ao 11. Olha lá. Teve José um sonho que contou aos seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. E disse-lhes: ouvi e peço-lhes esse sonho que eu tenho sonhado. É interessante que é um sonho que eu tenho sonhado. Então é uma coisa que está acontecendo mais de uma vez, né? É um sonho que está incomodando ele ali. Eis que estávamos atando o molho no meio do campo, e eis que meu molho se levantava e também ficava em pé. E os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram aos seus irmãos: tu, pois, deverias reinar sobre nós? Tu deveras terá domínio sobre nós? Por isso, ainda mais rodeavam por causa de seu sonho e de suas palavras. E teve José outro sonho e contou aos seus irmãos. Eu vou pular aqui já direto para o 11. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio em seu coração. Então, ele contou o sonho lá, mas o pai O pai percebeu que tinha alguma coisa diferente ali. E é interessante a gente pensar que, como pais, quem tiver filho aí, o pai tem que estar esperto para o propósito dos filhos. A gente teve até vários estudos sobre propósito esse mês aí nas células, e um dos estudos falava a história do Sansão, que quando o anjo apareceu para a mãe do Sansão, o pai virou e falou: não, ó, se o homem aparecer de novo, manda me chamar. Daí chamou lá, o que o pai foi perguntar? Ele não foi para confirmar, você falou coisa mesmo, o que é você? Ele falou: como que a gente tem que cuidar dessa criança para que ele cumpra o propósito dele? Então, o pai tem que estar atento para o propósito do filho, e ver, julgar e encaminhar o filho para cumprir aquele propósito. Isso, você fala assim: mas eu já não vou mais ter filho terrestre, o filho de sangue, mas você pode ter filho espiritual. E os seus filhos espirituais precisam ser encaminhados também para cumprir um grande propósito. Cada um de vocês tem que ganhar pessoas para Jesus. E você tem que começar a orar e pedir para Deus a orientação. Como que eu vou encaminhar essa pessoa? Como que vai ser? Para onde que ela vai? O que ela vai fazer? O que eu vou falar para essa pessoa? Como que eu posso ajudar ela a cumprir o propósito? E o pai estava esperto lá. E o José é uma história cheia de sonhos, E tem um momento lá que o José foi parar na prisão, É aquela coisa, você olha e fala, acho que todo mundo conhece a história do José, O José saiu, foi vendido como escravo pelos irmãos, ficou lá sofrendo, foi preso, Como escravo ele foi preso, mas a Bíblia falava que Deus era com José em tudo que ele fazia, e tudo que ele fazia prosperava. Amém? Então, um sinal de que se você está cumprindo o sonho de Deus, e você quer saber se aquele sonho lá é realmente uma coisa de Deus, é que Deus vai estar com você. Mesmo na dificuldade, Deus estava junto. Mesmo no momento ali que ele estava na prisão, falava que tudo que ele punha a mão prosperava. Você consegue imaginar isso? Eu estou na prisão e está prosperando. Como está prosperando? É que está dando certo, está seguindo de acordo com o plano de Deus. E em Gênesis 40 vai ter um momento que os colegas de cela ali do José têm sonhos. Um tem um sonho, o copeiro do rei teve um sonho, e o padeiro do rei teve um sonho. E esse sonho cada um dos sonhos tem um mistério ali. Um sonhou que pegava da parreira, da videira, da árvore que dá uva, ele pegava um cacho de uva, espremia e entregava para o rei. E já o outro sonhava que tinha na cabeça dele, era tipo uma Carmen Miranda dos pães. Ele estava ali com um cesto cheio de pão na cabeça. E falava que era obra
de artesão, obra de homem, né? E daí um foi para a vida e o outro foi para a morte. Qual que é o mistério aí desse sonho? O que vem da videira, a videira simboliza Jesus, né? O que vem de Jesus e você entrega para os homens é um sonho de Deus. O que vem dos homens, né, já é morte em si mesmo. Falava que era um trabalho de artesão, era trabalho dos homens. Então, se o seu sonho é uma coisa de homens para homens, isso aí não vai levar a lugar nenhum. Mas se o seu sonho é uma coisa que vem de Deus e você vai entregar para os homens, isso vai gerar vida. Esse é um bom critério para você entender se o sonho que você está tendo é um sonho de Deus, né? Então, vê se é uma coisa que vem de Deus para os homens, vê se Deus está com você, se você está prosperando, né, enquanto você vai realizando esse sonho, né? E ter fé. Porque se é algo que vem de Deus, você precisa de fé para executar isso. Porque esse sonho não vai acontecer instantaneamente. José saiu com 17 anos da casa do pai. E passou ali mais uns 15, não sei quantos. Alguém sabe o número exato? Mais 17, é? Mas com 30 e tantos anos que ele foi cumprir aquele sonho que ele teve lá atrás. Então, às vezes você fala assim, Deus me deu um sonho. Daí no dia seguinte, não aconteceu, acho que não era de Deus. Se você acha que é um sonho de Deus, começa a orar para Deus confirmar. E faz o que Deus mandou. Hebreus 6,12 fala assim, sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Então, a gente tem que imitar aquelas pessoas que herdam as promessas. Mas como que elas herdam a promessa? Fé e paciência. Então você tem que acreditar e esperar, né? Esse é uma das coisas que você tem que fazer. Não é só esperar também cruzar o braço. Então não preciso fazer nada, né? Cruzar os braços. A gente tem que fazer algumas coisas. Eu vou falar sobre isso. Mas você tem um propósito, né? Quando eu falei lá no começo, Deus falou, eu sei os sonhos que eu tenho a vosso respeito. Então você não está aqui à toa, né? Deus tem um propósito para você aqui na terra, no seu trabalho, seus colegas de trabalho, seus colegas de escola, né? Às vezes no transporte, na hora que você está vindo de um lugar para o outro. Deus tem um propósito na sua vida, né? E aí você tem um propósito individual. Deus tem um sonho para você. O que você vai fazer? E são coisas grandes. Amém? Deus sonha individualmente, né? Mas o seu propósito individual tem um lugar nos planos de Deus, num plano maior, no reino de Deus, tá? Então o seu propósito, eu acho que Deus me chamou para ficar mastigando chiclete ali no canto. E aí, o que você vai fazer? Pode ser que às vezes Deus te chamou para mastigar chiclete ali no canto, até aparecer uma pessoa que gosta de mastigar chiclete, e daí vocês vão conversar sobre isso, e Deus tem um propósito de ganhar aquela pessoa, né? Sei lá, né? Maluquice, mas o seu propósito tem que ter um propósito, tem que estar ligado com um propósito maior. Amém? 1 Coríntios 12 é um capítulo inteiro que fala sobre isso. Você, eu sou mão, então a mão vai servir para escrever. Eu escrevo com a mão direita. Se eu machucar minha mão direita, eu vou tentar escrever com a mão esquerda, não vai funcionar muito bem. Ou se eu machucar as duas mãos, vou tentar escrever com o pé. Dá. Mas vai ser o melhor que eu posso dar? Não. Cada um tem um lugar no reino de Deus, né? Cada um tem um lugar nos planos de Deus, né? E Deus quer usar você, porque você é o melhor naquilo que Deus quer usar. Você foi tratado e especializado, né? Deus escolheu você para ser o especialista naquilo que Ele quer que você faça. Só que, se você não quiser participar disso, não quero entrar nessa de participar dos planos de Deus, Deus pode usar outro. Mas Ele tinha um plano de usar você. Então, que nem eu falei, eu posso escrever com a mão direita e escrever super bem. Não que eu escreva super bem, mas, né? Mas se precisar, eu vou acabar usando a mão esquerda.
Os planos de Deus nunca vão ser frustrados, mas Deus sonhou em usar você. Amém? Então a gente tem que conhecer o nosso propósito e cumprir ele. Você vai cumprir seu propósito como? Lutando por ele. Deus dá a visão, mas nós que temos que cumprir. Você não pode ficar quieto. Enquanto Abraão não saiu, Deus falou, sai da sua casa e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Sai do meio dos parentes. Enquanto Abraão não cumpriu tudo que Deus tinha mandado, ele não podia continuar com o plano de Deus. Deus dá a visão, mas nós temos que correr atrás. A ação de Deus não depende só da promessa. É uma coisa que às vezes parece confuso, né? Deus, ele é soberano, ele é todo-poderoso e ele vai cumprir, independente de você. Mas você fazer parte do plano de Deus envolve um pouco da sua ação também. As profecias e as promessas não são automáticas. Tanto que se a gente olhar em 1 Timóteo 1:18, fala assim, ô Timóteo, é o Paulo escrevendo para Timóteo, lutas, combate, segundo as profecias que houve acerca de ti, milite por elas, boa milícia. Então, o que o Paulo está falando? Ô Timóteo, profetizaram para você, fizeram promessas de Deus para a sua vida, beleza. Então pega agora e luta para que aquilo se cumpra. É interessante isso, porque Paulo não assumiu assim, Deus prometeu, vai acontecer na sua vida. Né? Pode ir, fica o dia inteiro assistindo televisão, que uma hora vai acontecer. Não foi isso que Paulo falou. Então, 1 Timóteo 1:18, segundo as profecias que houve acerca de ti, milite por elas, boa milícia. Então, você tem que lutar para que as promessas se cumpram. Não é só ficar parado. Né? Você tem que caminhar em direção ao que Deus mandou. Né? Se Deus tem um propósito, você tem que fazer enquanto estiver ao seu alcance. Tá? Porque tem uma coisa aí. Existe a colaboração, né, da gente com o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele vai agir no momento em que nosso braço não alcança mais. Né? Enquanto está ao meu alcance, a gente tem que fazer a nossa parte. Mas o Espírito Santo vai colaborar com a gente. Romanos 8:26 fala assim, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Tá, eu até parei para procurar essa palavra fraqueza, o que era, e é uma palavra do grego lá, fala astenia. A é sem, estenos é vigor, é a falta de força. Não é que você está sem músculo para conseguir fazer uma coisa, é que às vezes está sem energia para conseguir fazer aquilo, né? Você já está esgotado, já fez tudo que você conseguia, não consegue mais. Né? Eu até trouxe uma palavra numa quarta-feira aqui sobre isso. Falando, eu comparo essa passagem, né, do Romanos 8:26 a um personal trainer. Aquele cara lá que enquanto você está... Quem já viu? Eu não faço musculação, mas está lá o pessoal fazendo musculação, né? Fala, não aguento mais. Ele, não, vai, eu te ajudo aqui um pouquinho. Quem faz? O André? Fortão, né? É isso aí, é o homem da academia. Mas está lá, fazendo a musculação, chegou no seu limite, você não aguenta mais. Não, vai, eu te ajudo aqui o finalzinho, vai. Só para você não parar. E o cara começa a ajudar naquele finalzinho que você não aguenta mais. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Ele te incentiva a não desistir, ele te faz dar o seu melhor. Mas você tem que fazer a sua parte também. Ele te ajuda na sua fraqueza. Você chegar até um momento de fraqueza, não ter mais energia, significa que você já deu o seu melhor. Então você tem que fazer a sua parte. Mateus 11, o 28 e 30, é um texto que todo mundo conhece. E é Jesus falando para os seus discípulos. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é leve e meu jugo é suave e meu fardo é leve. Vocês entenderam o que Jesus está falando aqui? Tem um monte de gente que prega, até já vi pregação falando assim, Jesus está falando, você está com fardo, larga o seu fardo e vem cá, que você vai descansar do lado de Jesus.
né? Não é bem isso que Jesus está propondo. O jugo é a canga do boi, né? É um negócio... Você não põe a canga no boi para ele ficar e dormir, né? A canga, né, aquela madeira que fica aqui, é para eles puxar arado, para puxar carroça. É uma ferramenta para o boi trabalhar. Quando Jesus fala assim, está cansado? Então vem comigo, vamos andar, vamos trabalhar junto. Então quando Jesus está falando, você está cansado, não aguenta mais? Então vamos trabalhar. Né? É a gente andando junto e fazendo a obra juntos, que você vai ser renovado. Você vai perceber que fazer a obra do Senhor, ela te alivia. É isso que Jesus está falando. Quando Ele chama para andar junto com Ele, é trabalhar junto, lado a lado. Você e Jesus. Lembrando, da mesma forma, o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. Então, é o momento que você está fraco, vocês vão andar junto, lado a lado, com a canga, e vocês vão fazendo a obra. Então, está cansado? Vai trabalhar. Está cansado? Vai pescar? Está cansado? Vai trabalhar na obra do Senhor. Está sem energia? Vai fazer o seu chamado. Vai cumprir com o que o Senhor te chamou. Então, a colaboração, né, tem vários versículos que falam sobre colaboração. Até aqui, nesse que eu li aqui do Romanos 8:26, fala, o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. O ajudar, não é que ele vai fazer tudo sozinho. Se eu falar assim, ô Mário, me ajuda a levar essa mesa aqui? Fala, beleza, daí o Mário levanta, vai lá e fica esperando eu chegar, porque eu tenho que fazer. Se eu pedir ajuda, a gente vai fazer junto, né? Não adianta falar assim, ô Mário, me ajuda aqui? Beleza, eu viro as costas e deixo ele lá, né? Colaboração é colaborar, é trabalhar junto. Labor é trabalho. Então, colaborar é trabalhar junto. Deus está te chamando para trabalhar junto com Ele. E quando Jesus fala assim, está cansado? Vem comigo, põe o jugo aqui, e vamos andar. O jugo é uma coisa lado a lado. Você tem que andar no ritmo de Jesus, no ritmo de Deus. Não dá nem para você sair correndo na frente, nem você ficar para trás. Então você tem que estar em sintonia com Deus. Tem pessoas que às vezes até entenderam o seu chamado, falam assim, eu sei mais ou menos o que é para eu fazer. Então eu vou tentar fazer aqui, acabar com isso aqui logo para resolver meu problema. Saber o seu chamado é importante. Jesus, diante de Pilatos, quando ele falou assim, você é o rei dos judeus, o que ele falou? Para isso nasci e vim ao mundo. Então ele tinha plena consciência de quem ele era, por que ele estava ali e o que ele estava fazendo. Paulo, quando falou assim, corri a carreira que me foi proposta. Se ele falou, eu completei a corrida que me estava proposta, o caminho que foi proposto para mim. Ele sabia o que ele precisava correr, para ele chegar lá e falar assim, acabei, consegui terminar o que Deus pediu. Ele tinha consciência, então a gente tem que ter essa consciência. Mas não adianta também se falar assim, eu vou resolver tudo na força do meu braço. A gente tem exemplo de várias pessoas que deram mancada tentando resolver as coisas no seu braço. Se a gente olhar Abraão, Deus foi falando em etapas com Abraão, não foi? Falou assim, Abraão, sai do meio dos seus parentes e vai lá para um lugar que eu vou te mostrar. Daí demorou para sair do meio dos parentes, os parentes saíram do meio dele, né? Mas saíram. Aí Deus apareceu de novo, Abraão, eu vou te dar um filho. E esse filho vai te dar uma descendência muito grande. O que o Abraão fez depois? Deus não apareceu mais, não falou mais nada, né? Chamou a escrava lá e falou, vem cá, vamos fazer um filho aqui, porque essa mulher aqui não está me dando filho, né? E teve um outro filho com a mulher, as outras dando risada aí, né? Mas ele arranjou um filho que não era o filho da promessa. É um filho que até hoje está dando trabalho aí, né? Você pegar o povo árabe aí, é um povo que é resultado de Abraão tentar arranjar um filho sem seguir os propósitos de Deus, né? Sem ouvir completamente o que Deus queria. Então Abraão tentou um atalho, mas o atalho deu dor de cabeça.
Moisés. Moisés é uma pessoa que a gente lembra do Moisés. Fala, legal, Moisés foi bênção, levou o povo. Mas Moisés deu mancada em alguns momentos. Moisés, quando ele percebeu o chamado dele, quando ele entendeu, falou, eu fui chamado para libertar o povo. Ele já estava com 40 anos. O que aconteceu? Ele viu lá um cara batendo no hebreu e foi lá e matou o cara. Escondeu o corpo na areia, depois, o que aconteceu? Ele precisou fugir e ficar mais 30 anos escondido, né? Mais 40, né? 40 anos escondido, para esperar o faraó morrer, que daí, como ele era um assassino, né, o rei ia prender ele, matar ele, se ele voltasse lá para a terra. Então tem que esperar o faraó morrer, para daí vir um novo faraó, e daí ele voltar para a terra. Deus só foi falar com Moisés de novo quando o faraó morreu. Então o faraó que ia matar o Moisés, quando ele morreu, que Deus foi lá falar com Moisés. Por quê? Porque o Moisés tentou um atalho. Ele tentou resolver, se é para eu libertar esse povo, eu vou sair matando egípcio. E não deu certo. Se a gente olhar, a promessa que Deus faz para Abraão é, esse povo vai ficar 400 anos como escravo. Se olhar no final de contas, eles ficaram 430 anos. Tem uma diferença de 30 anos aí, que é um vazio na história. Assim, fala, mas espera aí, a promessa era de 400, eles ficaram 430. Eu acredito, tá? E não é um ensinamento assim que você fala, mas eu acredito que seja porque o Moisés atrapalhou um pouco aí a ordem das coisas. Ele tentou acelerar e atrapalhou um pouco. O povo ficou 30 anos a mais como escravo. Jeremias 17,5 fala, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Tá? Então tem gente que vai tentar fazer de tudo para acelerar. Não, já que é para eu ganhar pessoas, eu vou ganhar a pessoa aqui, eu vou usar até coisa que é errada. Vamos trazer aqui então um santo aqui, a gente vai... começa a misturar coisa. Se as pessoas querem bênção, então vamos prometer bênção. Se a pessoa quer dinheiro, vamos prometer dinheiro então. E começa a fazer, às vezes, até uma coisa que é certa, mas da maneira errada. Então, a gente não pode tomar atalhos no reino de Deus. Quando Jesus falou, vamos andar lado a lado, é lado a lado. Você não vai sair na frente de Jesus. Então, na hora de cumprir, você tem que fazer a sua parte. Mas a sua parte é ouvindo constantemente Deus. Então, você não pode ser nem a pessoa que sai correndo na frente, nem o que... vou fazer o mínimo possível, então. Se Deus vai cumprir o seu propósito, vou fazer só o basicão aqui. Fazer o mínimo... Vamos tocando o barco aqui, fazer um pouquinho aqui. 2 Reis 13 tem a história do Joás. Vamos dar uma olhada aqui, 2 Reis 13, do 14 ao 18. 2 Reis, né? É um livro, segundo livro. 2 Reis 13, 14 ao 18. Eliseu estava lá, era o profeta de Deus, e estava já velhinho, na cama, quase morrendo. E aí o rei foi lá visitar, aquela coisa, vamos visitar o homem famoso, antes dele morrer, vamos conversar lá. Então, 2 Reis 13, 14. E Eliseu estava doente de enfermidade, da enfermidade que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele, e chorou sobre o seu rosto, e disse, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse, toma um arco e flechas. Então o rei desceu ali só para chorar, fala, está chegando a hora. Essa expressão aí, meu carros de Israel e seus cavaleiros, é uma expressão meio tipo, está chegando a hora, porque o Elias subiu com os carros de Israel e seus cavaleiros. Então é aquela coisa, está chegando, vou chorar, Ele achando que ia ser só uma visita de despedida, o Eliseu ali na cama começou o ato profético. Então, com o homem de Deus aí até na cama doente, vão cumprir o propósito. Então, no 15 aí fala, toma um arco e flechas. Ele tomou o arco e as flechas. Então disse ao rei de Israel, põe a sua mão sobre o arco. E pôs ele sua mão sobre o arco. E Eliseu
pôs as suas mãos sobre as do rei e disse: abre a janela para o oriente. E abriu. E disse Eliseu: atira. Ele atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeque até os consumir. Então, aqui, já virou assim, ó, fala, vamos atirar para lá, tal, atirou, falou, essa aqui é a flecha do Senhor, vai ferir os sírios. Não que aquela flecha virou um míssil, explodiu e matou todos os sírios na hora. Não, era um ato profético, né? Uma coisa que ia acontecer, né? E aí aqui no 18, disse mais: toma as flechas e tomou-as. Então disse o rei ao rei de Israel: fere a terra. E ele feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele. E disse: 5 ou 6 vezes deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora, só 3 vezes ferirás os sírios. Então, é uma passagem assim, que Deus deu a oportunidade, virou para o rei e falou: ó, atira agora a flecha no chão. Essa flecha vai significar você matando. Ele tinha mais flecha lá. Ele, 1, 2, daí começou a olhar já, 3, tá bom. Ele não teve aquele ânimo de fazer, não, já que Deus está dando, vamos fazer o máximo, né? Vamos fazer o meu melhor aqui, vamos gastar tudo que eu tenho. Fez um pouquinho ali e parou. Fala aqui que o homem de Deus se indignou muito. Não basta se indignar, né? Ficou revoltado. Você está louco? Né? Deus te deu a oportunidade de cumprir o propósito, você faz só um pouquinho. Então a gente não pode nem ser que nem o Abraão ou Moisés, que saíram na frente, né, e tentaram realizar o plano sozinho, né, ou ser como o Joás. O Jeoás, ele foi um homem que, pela sua falta de atitude, ele limitou a ação de Deus. Deus queria fazer algo, mas ele se contentou com, um pouquinho aqui tá bom. Tem aquela expressão que fala, o bom é inimigo do ótimo. Quando você fala assim, quando eu brinquei no começo, tá tudo bem? Tá bom. Se melhorar, estraga, né? Não, se melhorar vai ser melhor, né? Você não tá, você precisa estar sempre buscando o melhor, sempre inconformado, né? Tem vários momentos, isso no mundo espiritual tem um papel muito grande. Mateus 8,13, Jesus vira para o centurião e fala, seja feita conforme a sua fé. Então, muitas vezes, a sua falta de fé, a sua falta de propósito, está limitando a ação de Deus. Você não está se movendo no nível que Deus queria que você movesse. Você não está acreditando no que Deus prometeu. Então, se Deus falou, você tem que ir lá e correr atrás. Se Deus prometeu, você tem que acreditar e fazer. Amém? Deus está olhando para você agora. A gente leu lá no começo. Falou, eu tenho grandes propósitos para você. Sabe o que é grandes propósitos? João 14,2 fala, aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e fará maiores do que essas. Isso aqui é Jesus falando. Jesus olhou e falou, vocês vão fazer coisas iguais às que eu fiz e até maiores. Você já está fazendo coisa maior do que Jesus já fez? Não? Então não está no nível ainda. Precisa correr atrás. Precisa se mover. Efésios 4, do 11 ao 14, fala assim, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para lá e para cá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Então, o que está falando esse texto aqui? Deus tem uma expectativa para você. A expectativa é, no mínimo, você chegar lá à estatura de Cristo. É no mínimo. Por que eu falo o mínimo? Porque aqui ele falou, Deus quer que a gente atinja a medida da plenitude de Cristo. Então Deus quer que você seja, no mínimo, igual a Cristo. Por que eu falo no mínimo? Porque Jesus falou, você só fez o que foi mandado, você é um servo inútil.
Então, se Ele está mandando você ser, no mínimo, igual a Cristo, você precisa começar a se movimentar. Amém? Deus quer usar você. Deus tem mais para você. Deus tem expectativas grandes. Só que você não pode parar no meio do caminho. Ezequiel 47 tem aquela passagem da profecia que ele vai entrando no rio de Deus. E o anjo fala assim, vem, anda aqui, meio quilômetro. Tá água no tornozelo ainda. Anda mais meio quilômetro. Tá dando no joelho. Anda mais... E vai andando até o ponto que a água está levando ele embora. Mas ele precisou andar muito para a água começar a levar ele embora. Se andar 2,5 km na água, é coisa. Então a gente tem que começar a andar para dentro do rio de Deus. A gente tem que começar a entrar mais fundo. Deus está chamando a gente, você não pode parar na borda do rio. Você não pode parar no nível baixo e se contentar e falar assim, tá bom, já molhei o pé, né? É o que tem para hoje. Não, você tem que ir mais fundo. Você tem um propósito em Deus. Você tem que cumprir o seu propósito. Você tem que estar mais dentro de Deus. Você não pode estar conformado. Não pare na borda do rio. Não se conforme. Cumpra o seu propósito. E no momento que você não conseguir mais, aí o Espírito Santo vai te ajudar. Não ache que você vai fazer as coisas que Jesus fazia na sua força. É o Espírito Santo que vai ajudar. Mas você tem que cumprir esse propósito. Amém? Amém. Então vamos orar. Vamos ficar de pé. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai. Te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Deus, e nós não queremos ficar parados, não queremos voltar atrás. Nós vamos seguir esse caminho para sempre, Senhor. Deus, nós vamos nos aprofundar no teu rio, Pai. Nós vamos cumprir o propósito que o Senhor nos chamou, Pai. Deus, não deixa a gente sair correndo, tentar cumprir a obra na nossa força, Pai. Mas também não deixa a gente se conformar com pouco, Pai. Deus, não deixa a gente se conformar com as migalhas, Pai. Deus, a tua palavra fala, Pai, que Jesus mesmo falou para a mulher que as migalhas são para os cachorrinhos, Pai. Mas nós somos filhos, Pai. Deus, nós somos teus filhos e queremos, Pai, mais do Senhor. Deus, não deixa a gente se conformar, Pai. Quebra todo o conformismo na nossa vida, Pai. Que a gente possa romper as barreiras, Paizinho. Tudo que está tentando nos moldar. Esses padrões do mundo, Pai. Padrões de pensamento. Deus, nós repreendemos e quebramos isso em nome de Jesus. Nós somos livres para crescer e nos tornarmos o que o Senhor quer que nós nos tornemos, Pai. Deus, seja conosco, Pai. Nos direciona, Pai. Fala ao nosso coração e ensina a gente a ouvir, Pai. Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Que você possa ter esse coração de querer ouvir mais os propósitos de Deus e cumprir com eles. Amém?